Olá, amigos e amigas. Sou Luiz Rorato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos a saber: como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, como ser romântico, educação e cidadania, experiências de vida, o povo e o poder, se eu fosse presidente e projetos de lei que o Brasil precisa. Falando em educação e cidadania, ao longo da pandemia, nós tivemos a oportunidade de descobrir ou de constatar, mais uma vez, o que é oportunidade e o que é oportunismo. Felizmente, algumas coisas aconteceram por oportunidade. Infelizmente, outras coisas aconteceram por oportunismo. Nós todos tivemos a oportunidade, em primeiro lugar, de nos conhecer melhor, nos proteger e, enfim, tomar todas as providências segundo as orientações das autoridades sanitárias para proteger a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e à sociedade em geral como um todo. E também tivemos a oportunidade, alguns, de nos reinventar, de se reinventar. Se você estava numa zona de conforto fazendo uma determinada coisa, de repente, por conta da crise da pandemia, acabou perdendo o emprego, teve que paralisar as atividades da sua empresa e ficou sem renda, apesar de que as despesas, os gastos naturais que todos nós temos, de aluguel, combustível, refeição, vestimenta, sapato, remédio, escola, transporte, uma série de outras coisas, todos nós tivemos que manter e não podíamos fugir disso. Prestação do carro, do apartamento, do eletrodoméstico, do eletrônico, enfim. A variedade é bastante grande e todos nós conhecemos isso. Então, tivemos a oportunidade, como eu disse, de nos reinventar, e muita gente, pessoas com formação superior, foram para a cozinha preparar comida para vender no próprio condomínio, enfim, N oportunidades variadas. E também tivemos a oportunidade, todos nós, de sermos solidários com aqueles menos favorecidos. E muita gente, milhões de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, também, por mais que tenham visto e sentido na própria pele reduzida os seus ganhos, o seu poder aquisitivo, ainda encontraram, até entre os mais humildes, encontraram a oportunidade e aproveitaram a oportunidade de demonstrar solidariedade. Muita gente, costureiras, pessoas humildes, foram fazer com retalhos máscaras e distribuir de graça ou vender a preço de custo, preço simbólico, para proteger os seus irmãos, a sua comunidade, as pessoas desconhecidas, na grande maioria dos casos. Então, aproveitaram de forma exemplar, de forma heróica, de forma honesta, esta oportunidade, de forma altruísta, essa oportunidade. Por outro lado, infelizmente, assistimos, para nossa tristeza e dissabor, pessoas oportunistas que vendiam, por exemplo, uma caixa de máscara com 100 máscaras dentro, vendiam por 5, 6 reais, passaram a vender por 60. A mesma que ele tinha pago 3 reais e estava vendendo por 5 ou 6. Outro
desculpa, outros fizeram a mesma coisa com N outro, álcool em gel. Teve gente que teve a pachorra de falsificar álcool em gel, outros pura e simplesmente triplicaram ou quintuplicaram o preço do estoque que tinha do álcool em gel. Não tinha necessidade disso. Isso é desumano em qualquer momento, isso é criminoso em qualquer momento, principalmente no momento de pandemia, onde as pessoas mais precisam de solidariedade e de compaixão. E muito além disso, muito pior que isso, vale dizer milhões de vezes pior que isso, foram membros do governo, pessoas conhecidas que já ganham poupudos salários, ganham num mês o que a gente não consegue ganhar em um ano de trabalho. Só que a gente trabalha e eles não, né? Tem mais esse agravante, mais essa diferença. Essa gentinha de quinta categoria que ocupa o poder, que ganha num mês o que a gente ganha em um ano, não todos, mas alguns aí, dos quais 69 foram denunciados agora pela CPI da Covid, quiseram tirar vantagens milionárias da situação. Começaram com dificultando e atrasando as vacinas que já tinham registro em entidades de saúde do mesmo padrão da Anvisa aqui no Brasil, lá na entidade de saúde da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha e de outros países, se recusaram deliberadamente a importar essas vacinas a preços de mercado, 3, 4 dólares a dose, para comprar vacinas muito mais caras através de intermediários igualmente desonestos, que também foram denunciados pela CPI da Covid, com superfaturamento. Teve um caso de um superfaturamento de $1 a mais, em cima de 400 milhões de doses, daria 400 milhões de reais de propina, de superfaturamento que ia ser distribuído entre os seus pares, entre os seus companheiros, entre os seus amigos, dinheiro público que ia sair dos cofres públicos para pagar vacina. E iam comprar de uma empresa que nem aceita intermediário. Ela tinha ofertado essas vacinas a 3 dólares diretamente para o governo. O governo se recusou a comprar porque queria comprar do intermediário, do parente, do amigo lá, por 4 dólares. Lógico, para fazer o rachide de $1, ou seja, fazer o rachide de 400 milhões de dólares, que equivale a 2 bilhões e 200 milhões de reais. É muito dinheiro. É quase o que o governo gasta em um mês para pagar o Bolsa Família de 14, 15 milhões de famílias. Então é muito dinheiro para ser desviado por meia dúzia de pessoas sem escrúpulos que fazem parte do governo, que já ganham muito bem. Então esse tipo de oportunismo, esse tipo de crime, isso é condenável até a 15ª geração dessas pessoas. É abominável esse tipo de comportamento do oportunista que usa das prerrogativas do cargo que ocupa para se locupletar, para enriquecer-se ilicitamente, para enriquecer-se com dinheiro público. Então, esse tipo de oportunismo é muito triste. Então, aí espero que tenha ficado claro a diferença entre oportunismo de gente sem escrúpulo, de gente criminosa, de gente mau caráter, e oportunidade de pessoas decentes, humildes ou não. Teve muita gente rica, empresas, centenas de empresas, talvez milhares de empresas ao redor do país, que, ao contrário desses agentes públicos corruptos,
eles doaram milhões diretamente para os institutos de pesquisa, para hospitais, doaram máscaras, doaram respiradores, doaram água potável nas comunidades, água mineral potável, doaram milhões de cestas básicas e continuam doando. Então, essas pessoas, esses empresários honestos e decentes, esses trabalhadores humildes também, no mesmo nível, são pessoas altruístas, pessoas dignas do nosso respeito, do nosso aplauso e principalmente da nossa gratidão eterna. Enquanto que pessoas sem escrúpulos, que usam o cargo que tem no governo, no poder, para tentar tirar vantagem, por mero oportunismo, por mera falta de caráter, falta de escrúpulos, igualmente merecem a nossa condenação, o nosso repúdio. É essa a grande diferença. Espero que tenha sido claro, tá bom, meus queridos? Um grande abraço a todos. Até mais.